isso aí, tá começando aqui mais um podcast, O Mundo em Uma Hora. Eu sou o João Pimenta, eu queria apresentar aqui meus colegas de podcast, direto aí, ele já está de volta em terras brasileiras, da mística cidade de Araraquara, interior de São Paulo, o companheiro César Chanot. Muito boa noite, companheiro César. Boa tarde para quem se assistir você daqui a algumas horas, apesar que eu acho que não muda, né? A gente está fazendo boa noite mesmo. Tá, então é boa noite. Boa noite, pessoal. É isso aí. Beleza. Volta ao Brasil. E direto aí de um lugar ainda mais místico, que é a cidade de São Paulo, o nosso companheiro aí, editor do Diário Causa Operária, companheiro Eduardo Vasco. Muito boa noite, Vasco, como vai você? Boa noite, João. Boa noite, César. Bem-vindo de volta ao Brasil depois de uma longa estadia em Portugal. Para quem conhecia você, sentia falta de você, o que não era meu caso, porque eu nunca conheci você pessoalmente, mas provavelmente vou te conhecer pessoalmente ainda na nossa militância do PCO. Perfeito. Bem, e já que falaram aí do PCO, vamos começar aqui o papo, né? Eu queria basicamente falar um pouquinho fazendo um pouquinho da divulgação, né? Domingo, nós estamos gravando isso aqui no domingo à noite, vocês vão estar assistindo aí pela primeira vez às 15 horas, na segunda-feira, na grade da Causa Operária TV, a TV 24 horas à esquerda, mas eu queria falar rapidamente do ato que teve ontem, né? Em defesa do Diário Causa Operária, contra o ataque de hackers, e a gente podia falar um pouquinho sobre os apoios aí internacionais, né, que nós recebemos. Um deles, eu acho que merece um comentário importante, uma senadora do Partido Comunista Francês expressou aí a sua solidariedade ao Diário Causa Operária. Importante lembrar que o Partido Comunista Francês é uma das organizações operárias mais antigas do mundo. Eles editaram por muitos anos um jornal que existe até hoje, é um dos jornais da esquerda mais importantes do mundo, que é o L'Humanité, e foram aí uma principal organização operária da França depois do pós-guerra até 68. Então aí uma organização histórica. E a secretária-geral, né? E para isso eu passava a bola pro Vasco para ele falar um pouco do Parti de Gauche, que é o partido dominante aí da coalizão conhecida como France Insoumise, do Jean-Luc Mélenchon. A Laurence Cohen, né, se eu não me engano, o nome dela, também apoiou, e a gente recebeu apoio também do secretário-geral do Partido Comunista da Finlândia. A gente recebeu apoio em cima da hora, inclusive o Toninho falou, deu furo ali na hora da fala dele, do ex-presidente do Parlamento Centro-Americano e ex-presidente também da Conferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina e do Caribe, o atual deputado da República Dominicana, Manolo Pichardo, que em sua conta no Twitter denunciou o ataque hacker contra o Diário Causa Operária. Então também uma importante voz aí, ex-presidente do Parlamento da América Central, além de uma série de outras organizações internacionais e imprensa internacional também, como a prensa latina de Cuba, o próprio consulado cubano aqui em São Paulo também denunciou o ataque hacker, a Rádio Centenário de Montevidéu e o jornal La Juventud, também do Uruguai, que são órgãos do movimento 26 de março uruguaio, além de vários outros órgãos, organizações e partidos e personalidades também de esquerda a nível internacional. Pois bem, então nós temos aí um conjunto de pessoas dos mais diversos países, né? Eu queria dar destaque também, se eu passar a bola para o César para falar um pouquinho, da declaração aí dos comunistas da Finlândia, que também deram a sua contribuição aí para a campanha, que nesse momento a gente pode já chamar de uma campanha internacional aí de solidariedade com o Partido da Causa Operária. Então, os companheiros aí do Partido Comunista da Finlândia, por meio do seu
presidente, na verdade, secretário-geral do Partido Comunista, prestaram solidariedade pra gente. Infelizmente, de cabeça é meio impossível. Se eu lendo já é um pouco impossível falar o nome do companheiro, de cabeça é um pouco mais difícil, mas eles prestaram aí a solidariedade para o Partido da Causa Operária contra aí os ataques a hackers fascistas, mas não só eles também, né? Outros também brasileiros que moram aí pelo mundo afora prestaram solidariedade ao partido. Alguns militantes do Partido da Causa Operária de Viena e de outros lugares prestaram solidariedade para a gente. E também militantes do PT, interferência externa aqui, militantes do PT de Portugal, do Japão, também prestaram solidariedade pro nosso partido aí, pro Partido da Causa Operária. Perfeito. Nós tivemos... Eu queria só falar que não é culpa mesmo do companheiro... do companheiro César não conseguir pronunciar o nome do companheiro do Partido Comunista da Finlândia. Eu queria só falar o nome, né, em finlandês, para o pessoal ter uma ideia do que se trata. Suomen Kommunistinen Puolue significa Partido Comunista da Finlândia, tá? Só para o pessoal... em qual dessas palavras está escrito Finlândia, eu não sei. Bem... Pelo amor de Deus... É uma língua complicada, não vou negar. E eu imagino que eles pensem a mesma coisa da nossa. Então eu acho que, como dizem, né, chumbo trocado não dói. O nome aí do companheiro secretário-geral é GP Vaisanen. E se eu não me engano, isso daí é o apelido dele. É alguma coisa diminuída do verdadeiro nome. JP, né? Vamos chamar ele de JP. É mais difícil que Xinyu, que ninguém consegue falar. Companheiro JP. Perfeito. Vamos lá. Eu queria citar também a colocação chegou hoje, né, depois do ato de ontem, já tem mais declarações chegando, né, o companheiro Juan Marino, do Partido Piqueteiro da Argentina, também enviou aí a sua colocação, né, de solidariedade ao Diário Causa Operária, e nesse sentido a campanha cresce aí, na expectativa, inclusive, de que a investigação conduzida aí pelo Partido da Causa Operária chegue a um resultado e consiga identificar aí os infratores fascistas e, é claro, realizar o devido acerto de contas na medida em que isso daí for realizado. Mas tudo bem. Nós temos bastante coisa para discutir hoje, né? Eu queria, antes de tudo, nós vamos falar daqui a pouquinho do nosso tema principal, que é de Beirute, é o Líbano, naturalmente, mas nós vamos falar, eu queria passar um minuto para a gente mostrar aqui o rato de internet que tem dentro de cada um de nós. Vamos falar do TikTok um pouco, gente? Como todo mundo sabe, TikTok recebeu uma ameaça aí de ordem executiva do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, e eles falaram, o Trump falou o seguinte: ou vende ou tá banido. Basicamente assim, se os chineses, né, que são donos da ByteDance, que são donos da TikTok, que operam o TikTok no mundo inteiro, continuarem proprietários da TikTok nos Estados Unidos, a TikTok vai ter que simplesmente fechar as portas. Isso daí, na minha opinião, demonstra o que é o livre, entre aspas, mercado norte-americano. Você chega lá para competir com o Facebook, com o Twitter, com a Google, e vem um cabra ali e desce uma ordem executiva em você e fala: não vai de jeito nenhum. Muita gente pode pensar, mas esse TikTok não tem condições de competir com o Facebook, não se trata de uma empresa com esse poder de fogo. Bem, vou só jogar um dado e jogar aí para os nossos amigos. Eu não sei, o Vasco gosta muito do Instagram, não sei se ele gosta do TikTok, mas o TikTok teve aí 1 bilhão de downloads no ano passado, foi o aplicativo mais baixado da internet. E aí agora nós vemos essa jogada aí, e a Microsoft, né, gigante tecnológica e campeã de estragar tudo que eles tocam, anunciou que está pensando em comprar a rede social. Passo a bola aí para os meus companheiros de podcast. O TikTok, só nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele atingiu aí 100 milhões de pessoas baixaram o aplicativo, que demonstra que ele tem uma parcela grande do mercado. E
E se a gente for parar para pensar nessa ideia de que ele não teria como competir com essas redes sociais, é só a gente ver como essas próprias redes sociais elas se lançaram no mercado. Por exemplo, o Facebook e o Instagram, eles eram redes sociais muito pequenas, né? Foram desenvolvidas aí por estudantes, por pessoas que não faziam parte aí do grande monopólio internacional. E como esses monopólios justamente não conseguem desenvolver mais nada que preste hoje em dia, qualquer invençãozinha que a gente faça aí, não toda, mas você junta aí alguns nerds de Harvard que os caras desenvolvem uma rede social que pode competir aí. O que acontece é que, como o João disse, o livre mercado já não é mais possível, vem algum gigante aí e engole ou impede o funcionamento desses aplicativos, dessas inovações tecnológicas, ou engole essa inovação tecnológica, compra ela e deixa ela parada aí por 20 anos, só ganhando dinheiro em cima da população que usa, né? Mas o TikTok, só por isso a gente pode ver que ele tem chance grande de competir. E não é só a gente dizer que ele tem chance, né? Ele já estava competindo com várias outras redes sociais. Ele se tornou um fenômeno gigantesco no mundo. Várias pessoas baixaram, vários vídeos, campanhas começaram a acontecer aí no aplicativo. Eu nunca usei, na verdade, eu não sei como é que funciona, mas todo mundo sabe o que é o TikTok, todo mundo já viu pelo menos algum vídeo, mesmo que seja de outra plataforma, desse aplicativo aí. A gente vê que sob o Donald Trump o imperialismo mostra, né, qual que é a sua verdadeira face, enquanto que com o Obama, com os democratas, havia toda aquela demagogia, aquele fingimento de direitos humanos e tudo mais, né? Com o Donald Trump, a gente vê que o imperialismo é realmente um sistema totalmente opressor, que não aceita nenhum tipo de concorrência, né? E a gente vê agora com o TikTok, com a Huawei também é a mesma coisa, né? As empresas grandes multinacionais monopolistas aí dos Estados Unidos e das grandes potências capitalistas vem um possível concorrente e fazem uso de todas as artimanhas, inclusive muitas vezes ilegais, para boicotar essa concorrência, né? E geralmente, via de regra, utilizando-se do todo o aparato jurídico do Estado, né? Para a gente ver como o Estado serve aos grandes monopólios, e o Donald Trump, com essa medida contra o TikTok, evidencia mais uma vez isso daí. Perfeito. Bem, nós vamos ver aqui a continuação, né, dessa crise aí envolvendo o TikTok nos próximos episódios do Mundo em Uma Hora, mas também da crise toda envolvendo as grandes empresas de tecnologia. Mas o tema hoje é o caso de Beirute, da explosão aí no porto, né, do Líbano. E para isso eu passo a bola para começar aí a discussão, companheiro Vasco. Bom, todos aqui acompanharam, né, a triste explosão no porto de Beirute na terça-feira passada, que foi uma das maiores tragédias aí dos últimos tempos. Os efeitos foram sentidos até no Chipre, na ilha do Chipre. Eu tenho um amigo cuja família mora no interior do Líbano, longe da capital Damasco, e lá eles conseguiram ouvir o barulho da explosão. É uma coisa surpreendente. Mas isso daí a gente percebe, acompanhando o desdobramento disso daí, que a direita internacional, o imperialismo, utiliza essa explosão para fins políticos, né? Logo em seguida, praticamente no dia seguinte da explosão, foi lá o senhor Emmanuel Macron, presidente da França, como se fosse um verdadeiro imperador, um dono do Líbano, e chegou em Beirute
como a grande autoridade visitou os escombros, visitou a população libanesa lá e fez duras críticas ao governo libanês, acusando os políticos libaneses de serem corruptos e mostrando que não tem capacidade de gerenciar a crise. O Macron chegou lá para humilhar os libaneses. Ele disse exatamente com essas palavras: as autoridades do Líbano mostraram claramente uma total incapacidade de proteger e gerenciar o país. Com um sistema falido, corrupção, terrorismo e milícias... Não, perdão, quem disse isso daí foi os apoiadores do Macron, que lançaram uma petição no Havas. Todo mundo conhece aqui o Havas, né? O site de petições na internet. Eles lançaram uma petição no Havas com essas palavras: com o sistema falido, corrupção, terrorismo e milícias, o país acaba de dar seu último suspiro. Acreditamos que o Líbano deveria voltar a estar sob o mandato francês para estabelecer um governo limpo e durável. E essa petição foi direcionada ao Macron e teve até o momento pouco mais de 60 mil assinaturas. Não se sabe exatamente de onde que surgiu essa petição, mas ela coincide justamente com a visita do Macron a Beirute. Ela foi informada lá para o Macron mesmo, e como eu disse, o Macron chegou lá como se fosse um grande imperador ali na capital libanesa, colocando as autoridades do Líbano praticamente de joelhos e fazendo chantagens. Ele afirmou o seguinte: se reformas não forem realizadas, o Líbano continuará afundando. O que também é necessário aqui é uma mudança política. Essa explosão deve ser o início de uma nova era. Uma clara ingerência nos assuntos internos do Líbano, tentando aproveitar essa explosão para os interesses imperialistas. E exatamente no mesmo dia, o FMI emitiu também uma declaração falando em reformas no Líbano. É bom a gente lembrar que já faz alguns meses o governo libanês, que enfrenta uma forte crise econômica muito motivada por sanções dos Estados Unidos devido à atividade do Hezbollah, qual os Estados Unidos consideram terroristas, o Líbano vive uma forte crise econômica e vem negociando uma ajuda econômica com o FMI. Mas o FMI, logicamente, exige reformas por parte do governo libanês. E como essas reformas ainda não estão sendo aplicadas, o FMI volta a exigir como chantagem para que possa ajudar o Líbano depois dessa catástrofe. E o curioso também nisso é que a gente falou, inclusive, nesse podcast O Mundo em Uma Hora, há menos de um mês, que protestos haviam sido realizados em frente à embaixada norte-americana no Líbano contra justamente a ingerência da embaixadora dos Estados Unidos na política do país, que foi acusada pelo líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, de interferir nas nomeações do Banco Central Libanês, né? O que é uma instituição-chave para a aplicação dessas reformas. E justamente essa embaixadora havia acusado o Hezbollah, que faz parte do governo, de travar as reformas econômicas que estão sendo negociadas entre o governo libanês e o FMI. Então essa explosão ela vem numa situação política de intensa crise no Líbano, em que o imperialismo tenta impor a sua política ao país, tanto por um lado privatizar todo o sistema estatal libanês, que ainda tem uma certa estrutura, até por causa da própria posição de destaque do Hezbollah, como também para atacar o Hezbollah, considerado pelo imperialismo uma organização terrorista, a fim de tirar o protagonismo dessa entidade, tanto na própria política libanesa, como na geopolítica do Oriente Médio como um todo, lembrando que o Hezbollah é uma das peças-chave no jogo político contra o imperialismo no Oriente Médio, e tem fortes ligações com o Irã, que atualmente é o principal país aí em contradições com o imperialismo na região.
Beleza, vocês ouviram aí a colocação inicial do Vasco. Nós vamos comentar tudo que está acontecendo no Líbano daqui a pouquinho, depois do nosso curto intervalo. Então espera um minuto que a gente já volta.
Beleza, estamos de volta aqui no Mundo em uma Hora. Bem, vocês ouviram aí a colocação inicial do companheiro Vasco, antes dos nossos rápidos intervalos. Eu queria comentar um pouco sobre a palhaçada, né, da direita francesa de falar que o Líbano está sendo mais... como é que a gente pode dizer? Está sendo pior administrado do que durante o governo francês. Eu acho que os companheiros da Argélia, eles podem falar muito bem do que era o domínio francês da Argélia, da tortura, da repressão e tudo. Inclusive a França não tem aí um bom histórico de governo colonial. Muito pelo contrário, as colônias dela em geral se transformaram em países muito pobres quando da sua independência. Não exatamente no momento seguinte, a França deixou aí países massacrados e destruídos pelo colonialismo. Bem, uma questão que não pode ser ignorada, né, é a importância comercial do porto que foi destruído. E, naturalmente, a gente já vê aí uma iniciativa para derrubar o governo do qual o Hezbollah faz parte. Os protestos aí que tomaram conta do Líbano nos momentos seguintes à explosão deixam também uma questão muito curiosa, porque rapidamente o primeiro-ministro cedeu e entregou os pontos, né, gente? Passa a bola aí para o César. Então, é estranho isso aí, porque a gente vê que o imperialismo ele é muito rápido em fazer bondade para a humanidade e em querer fazer ajuda humanitária, aí, como eles estão dizendo, e se preocupar com a vida das pessoas, ou eles já tinham algum interesse por trás e essa explosão fica muito suspeita aí. Porque, como disse o Vasco, o Macron ele chegou muito rápido no Líbano. Ele não tinha preocupação nenhuma antes disso, ele não tinha outra agenda, não tinha nada para fazer. Ele chegou muito rápido no Líbano. Do mesmo jeito, os Estados Unidos também já deram declarações dizendo que apoiam os protestos no Líbano, pois o povo libanês vem sofrendo muito nos últimos anos. E aí a gente lembra que os Estados Unidos têm enfrentado aí grandes protestos por parte da população norte-americana, que o próprio governo do Trump tem aí combatido na marra, tem combatido aí com chumbo em cima da população. Só que eles vêm com essa demagogia e falam aí dos protestos do Líbano. É interessante da gente ver, como você diz, João, que o Macron, que a França, ela não tem um bom histórico de governos coloniais. Nos últimos anos, o Macron também ele não tem um bom governo na França. Os franceses não aprovam o governo Macron. A gente viu aí os coletes amarelos. Nós mesmos já comentamos aqui no programa sobre a questão da crescida dos partidos verdes aí nas eleições municipais, que por um lado eles representam aí um descontentamento da população com o Macron, com os partidos aí liberais e neoliberais aí, e a gente vê que o Macron ele sempre se coloca para agir nos países aí oprimidos quando acontece algum tipo de desastre, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quando tiveram as queimadas, aí o Macron também veio dizendo que a Amazônia deveria ser de todos, e agora aparece aí o Líbano, que também tem que ser francês e tudo mais. A gente vê que o imperialismo ele sempre tem essa carta na manga de tentar pegar os países coloniais aí, os países que não são imperialistas, os países oprimidos, eles já sempre têm essa carta aí de tentar tomar conta dos países, principalmente um país em crise que é a França, né? A França ela vem numa crise política muito intensa aí por conta do governo Macron. Perfeito. Vasco, me explica, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse problema do Líbano. Como é que se encaixa aí uma possível vitória da oposição mais ligada aos Estados Unidos numa eleição relâmpago aí que aparentemente foi anunciada no plano dos Estados Unidos para o Oriente Médio? A oposição libanesa, né, a direita libanesa, a gente tem que lembrar que ela é extremamente antinacional, pró-imperialista. A direita libanesa, ela
na virada dos anos 50 para os anos 60, ela fez uma guerra civil praticamente no país para evitar que o governo libanês se unisse à Síria e o Egito na República Árabe Unida. A direita, a mando do imperialismo, conseguiu evitar que o Líbano entrasse nisso daí, porque, logicamente, a união da Síria com o Egito já era uma coisa totalmente contrária aos interesses do imperialismo. O Líbano entrando seria aumentar a influência do nacionalismo árabe, e a direita foi peça-chave para impedir que o Líbano entrasse nisso daí. E aí, na Guerra Civil Libanesa, né, que começou em 1975, a direita novamente se aliou a Israel, inclusive, contra os árabes e a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, né? E importante lembrar é que a principal organização dessa direita na época eram as falanges libanesas, que era um grupo verdadeiramente fascista, criado nos anos 30, sob total influência das falanges franquistas da Espanha, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Esse grupo, embora ele tenha diminuído bastante, ele chegou a basicamente deixar de existir alguns anos atrás. No entanto, ele ainda tem uma certa força política dentro do Líbano, com uma série de organizações que faziam parte desse grupo, né? Então, e lembrando que esse grupo é de uma fração da população libanesa que é cristã de uma matriz maronita, que essa daí é principalmente ligada ao imperialismo francês, né? Até pela questão da religião. E hoje em dia esses cristãos maronitas estão aí novamente lutando contra o Hezbollah. No sábado, houve uma manifestação na Praça dos Mártires em Beirute, em que os manifestantes levaram bonecos do Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, e enforcaram o boneco na praça, né, mostrando como essa oposição direita libanesa é totalmente antinacional, anti qualquer luta do povo libanês pela sua emancipação, né? E totalmente pró-imperialista. Então, ela em um possível governo controlado totalmente por essa direita, certamente seria uma privatização total dos principais setores estratégicos do Líbano. Afinal, o governo que hoje se encontra no Líbano, ele vem fazendo uma série de privatizações, uma política neoliberal, mas que é uma política neoliberal moderada justamente por causa da presença do Hezbollah no governo, que é como se fosse uma ala esquerda. E se não fosse o Hezbollah, esse governo possivelmente seria totalmente comandado pela direita, porque o Líbano, né, desde a Guerra Civil que durou até 1990, ele vem sendo comandado por um governo de coalizão, em que estão diversas forças políticas, incluindo o Hezbollah, expulsando o Hezbollah do governo, que é o que aparenta ser a política atual do imperialismo e da direita libanesa. Estaria praticamente o caminho aberto para a consolidação de toda a entrega do Líbano às potências estrangeiras. Lembrando que, além dos recursos naturais do Líbano, né, o Líbano é um país geoestratégico para o imperialismo no Oriente Médio, né, um país que faz fronteira com Israel, faz fronteira com a Síria, né, e tem posições também importantes em relação ao Irã. Enfraquecendo o Hezbollah também seria um enfraquecimento direto do próprio regime dos ayatolás iranianos, né? Lembrando também que, no entanto, não é tão fácil assim enfraquecer o Hezbollah, uma vez que o Hezbollah é o maior grupo armado do Oriente Médio e o maior grupo armado não estatal do mundo, né? O Hezbollah, o poderio militar do Hezbollah é maior do que o próprio exército regular libanês. As milícias do Hezbollah são famosas, aí todo mundo pode ver vídeos na internet
das demonstrações do Hezbollah, foram fundamentais na libertação da Síria contra o imperialismo, na guerra imposta pelo imperialismo, são fundamentais no apoio à Palestina, aos Houthis no Iêmen também e à própria República Islâmica do Irã. Então, o imperialismo, na verdade, está começando a mover as peças para tentar tirar o Hezbollah um pouco do jogo, mas vai precisar de uma política mais forte ainda para se realmente quiser limar de vez o Hezbollah do jogo político no Líbano e no Oriente Médio. Bem, eu gostaria de comentar isso daí que você falou, Vasco, da questão geopolítica do Oriente Médio, que, se eu não me engano, foi no dia 15 de junho, nós fizemos um programa aí sobre a chamada Lei César, que infelizmente tem meu nome, sobre a Síria, que essa lei aí, ela permitia que os Estados Unidos eles colocassem aí restrições a qualquer empresa ou organização que negociasse com a Síria, ela sendo norte-americana ou não. A Síria, ela é um país praticamente devastado pelo imperialismo por conta da guerra e por conta dos bloqueios econômicos, e ela praticamente o único país que ela tem comércio ainda hoje, que é pelo menos dos países fronteiriços, a entrada de materiais e de produtos dentro da Síria acontecem pelo Líbano. E aí é muito interessante, porque pode ter sido um acidente, mas por mais que possa ter sido um acidente, é muito, assim, é muito duvidável que isso tenha acontecido, porque o porto de Beirute, sendo o principal porto do Líbano, e o Líbano sendo a principal porta de entrada de produtos dentro da Síria, fica meio que claro que se você explodisse aquele porto, você acabava com a economia não só do Líbano, mas você também acabava com qualquer possibilidade da Síria se reerguer, ainda mais com essa chamada Lei César. Eu li recentemente, na época para fazer o programa, eu tinha lido o comentário de um analista político, que ele destacava o fato de que a Síria, ela em crise, quando começaram os protestos no Líbano e quando o Líbano teve essa crise econômica a mais recente, a Síria caiu muito a economia do país, viu? Assim, tudo que a Síria já tinha perdido, ela perdeu ainda mais com essa crise no Líbano. Então, a gente vê que assim, é meio que uma bengala para o imperialismo aí, poder andar no Oriente Médio, a destruição desse porto. E não só isso, né? A gente vê, como o Vasco disse, o Líbano ele tem muita importância para a questão palestina, que como Israel está tentando ainda anexar uma parte da Cisjordânia, e ele tinha visto uma resistência muito grande do Hezbollah, a gente vê que com o Líbano desestabilizado, com problemas internos, a chance de Israel avançar e anexar a Cisjordânia é maior. A gente teria assim, vários motivos que a gente poderia levantar para que esse desastre tivesse acontecido no Líbano e privilegiado aí o imperialismo. Os próprios protestos em Israel e tudo mais, pedindo o fim do governo de Israel, poderiam ser beneficiados aí com uma crise no Líbano. E recentemente também, alguns programas atrás, a gente noticiou aí que o Israel tinha bombardeado aí um pedaço da Síria e matado aí um militante do Hezbollah, e o Hezbollah tinha dito naquela época que iria fazer uma retaliação e que essa retaliação ia chegar de alguma forma. E agora a gente vê esse desastre acontecer aí em Beirute, na capital do Líbano. Bem, eu queria pegar aqui um gancho na colocação do César. Eu acho que a questão do Líbano... Bem, em primeiro lugar, saiu a reportagem da RT de algumas horas atrás, né? Pela segunda noite seguida, tentaram invadir o Congresso do Líbano, né? A polícia
segurou a bronca, aparentemente 500 feridos já, numa noite que lembra muito aí para nós latino-americanos as guarimbas da Venezuela, que é aquele protesto onde a polícia apanha. Porque uma coisa que eu ainda vou entender é por que quando é o imperialismo que patrocina o protesto, que a polícia apanha dos manifestantes. Ela não apanha no resto do ano. Por que tem que apanhar nesse horário? Nunca vamos entender. O que o pessoal tem? Algum superpoder? Não sei. Isso daí um dia ficará claro, né? É a criptonita dos super-heróis aí da polícia. A criptonita é o imperialismo quando vai pra cima deles. Então, isso daí é uma questão muito essencial. Nós vemos essencialmente o papel aí da crise em abalar o Líbano, é verdade, mas também em abalar a Síria. Eu acho que isso daí, eu queria comentar um pouco dos problemas que a situação tem para os Estados Unidos nesse momento. Os Estados Unidos estão com um problema que eu acho importante, que é o seguinte: eles estão com problemas nos fornecedores, entre aspas, da economia norte-americana. O Oriente Médio, manter a estabilidade do Oriente Médio é uma questão essencial para eles, tanto pelo fornecimento do petróleo, como por outras questões-chave geopolíticas. E o Líbano, como disse o Vasco aí, é uma questão essencial por conta do Hezbollah. E isso nós temos que deixar bem claro. O Hezbollah é uma organização armada gigantesca, isso é uma coisa importante. Segundo lugar, ela é uma organização armada que tem ligações, sim, com outros países e que pode, por exemplo, numa eventualidade de uma agressão mais ostensiva do Estado de Israel contra a Palestina, intervir na situação. É uma possibilidade. Então nós temos uma situação na política local que cria complicações. Isso tem que ser ligado também, por exemplo, com a crise na China. O enfrentamento aí entre os Estados Unidos e a China é muito grande. A gente citou aqui o caso do TikTok, mas também teve o caso da Huawei e de outras empresas chinesas que estão sendo atacadas. E isso é só porque o Trump não pode baixar uma ordem executiva banindo a China de completo do mercado norte-americano. Mas se fosse, seria a vontade dele. Queria só contar uma anedota aqui. Depois de muito pressionada, a Apple tentou produzir o seu computador mais novo aí no Texas. E eles fracassaram miseravelmente por falta de parafusos. Eles tiveram que achar e passaram alguns meses procurando um fabricante que conseguisse entregar a demanda e acharam um cara que conseguiu produzir 22 mil parafusos do jeito que eles queriam, só que atrasado e tudo, e no fim a produção desandou. Então, assim, não é uma tarefa simples desviar o eixo econômico do mundo e simplesmente ignorar as nações que você não concorda e que tem problemas políticos envolvidos. E o caso do Hezbollah é um caso essencial desses. Eu acho bem seguro dizer que nós estamos já numa etapa avançada aí de um golpe contra o povo do Líbano e no esquema das chamadas revoluções coloridas, colocando em xeque aí muito como é que a gente pode dizer, espontaneidade da explosão aí que ocorreu no porto de Beirute. Já é uma situação muito tensa. Isso daí se liga à situação em Minsk, na Bielorrússia também, onde está, depois do resultado da eleição, acontecendo aí um burburinho, um empurra-empurra nas ruas aí, numa tentativa também de provocar uma crise no país que acaba de vencer aí o imperialismo nas eleições. Bem, passar a bola aí pro Vasco. Sim. Na Bielorrússia, né, ou Belarus também, o Alexander Lukashenko, que é o atual presidente do país, muito provavelmente ganhou as eleições com um pouco mais de 80% dos votos, 81% dos votos, ganhando da candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya. Esses nomes russos e bielorrussos são meio complicados. E ela não reconheceu a derrota, seus partidários
acusando o governo de falsificar os resultados eleitorais, uma coisa que já vinha ocorrendo nos últimos dias e uma coisa que é comum na Bielorrússia e é comum em outros governos que são governos nacionalistas burgueses, como o da própria Venezuela, onde a oposição, você citou aqui as guarimbas, onde a oposição sempre quando perde, fala, sabendo que vai perder, fala que as eleições serão manipuladas e tudo mais. Agora, é importante destacar que na Bielorrússia existe um movimento também de quinta coluna do imperialismo, da direita coxinha de lá, que usa inclusive uma outra bandeira, uma bandeira da Bielorrússia quando o país era uma monarquia, quando o país nem era uma república, e pedem uma volta a esse passado idealizado por eles, claramente financiados pelo imperialismo, que é uma bandeira particularmente contra o nacionalismo burguês, o regime nacionalista de Belarus. É bom lembrar, o atual presidente, o Lukashenko, ele está sendo reeleito para o 6º mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 1994, logo depois da dissolução da União Soviética. E uma curiosidade é que ele era deputado na Bielorrússia quando da dissolução da União Soviética. Ele foi o único dos bielorrussos que votou contra a separação da Bielorrússia da União Soviética. Pouco depois, em 94, ele foi eleito presidente da República e desde então tem adotado e mantido uma política nacionalista. Por exemplo, várias características do período soviético ainda são mantidas na Bielorrússia. O Estado controla 80% das empresas do país, metade da força de trabalho pertence às empresas estatais, saúde, educação, transportes, moradia, tudo isso daí pertence ao Estado. O sistema de saúde, por exemplo, 93% dos serviços médicos são fornecidos pelo setor público. Outra coisa interessante, falando no caso da educação, 99,7% dos cidadãos são alfabetizados, né? Embora tenha havido uma certa liberalização da economia do país nos últimos 10 anos, ainda a maior parte das empresas permanece sob controle do Estado, uma minoria pertence a capitalistas nacionais e uma parte menor ainda aos capitalistas estrangeiros, né? Então, o que faz com que o imperialismo tente abrir a economia da Bielorrússia, que ainda é uma economia fechada para os grandes monopólios. A Bielorrússia, por exemplo, não pertence à Organização Mundial do Comércio. Agora, uma coisa interessante também, que tem a ver muito com a questão do passado soviético, né, que mostra, inclusive, a força da classe operária da Bielorrússia, é que o país ele sempre foi um dos mais industrializados dentro da União Soviética, o que logicamente leva a classe operária a ser uma classe operária forte. Isso daí faz com que, além de terem mantido boa parte da estrutura soviética, né, embora a Bielorrússia não seja um estado operário mais, os sindicatos são fortes. Em 2012, havia 23 mil sindicatos no país. E atualmente 95% dos trabalhadores são sindicalizados, né? Então mostra que é realmente uma força grande dos trabalhadores nesse país aí. O que leva também a que o índice de desemprego tenha se mantido por menos de 1% em anos e anos seguidos. Nos últimos anos, o máximo que chega é 0,5% o índice de desemprego nesse país aí do leste europeu. Agora, falam-se, né, os coxinhas pró-imperialistas, que o país é uma ditadura, mas ele ainda tem inclusive órgãos que lembram um pouco a questão da União Soviética, já altamente burocratizada. Por exemplo, existe um Congresso do Povo, que é um órgão estatal aí, em que
são mais de 2.000 pessoas delegadas para participarem desse congresso, para avaliar e discutir justamente propostas com relação ao mundo do trabalho para a população trabalhadora da Bielorrússia. Além disso, são 15 partidos políticos que existem no país. Nas últimas eleições, em 2015, o Lukashenko ganhou também com um percentual muito parecido com atualmente. Ele ganhou com 83,5% dos votos. Mas, muitas vezes, assim como na Rússia, né, a oposição coxinha direitista fala que isso daí é manipulação, porque é uma ditadura, tudo. Na verdade, assim como o Putin, o Lukashenko tem um grande apoio da população. Até no caso do Lukashenko, talvez... é difícil de saber porque tem muita pouca informação sobre o país. Mas é possível que tenha até mais, porque ele manteve uma estrutura muito mais parecida do que a da União Soviética do que o próprio Putin. Então, o que a gente vê hoje na Bielorrússia é o que acontece em toda a eleição nesse país e também em outros países de regime nacionalista, em que a oposição financiada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo, como é a oposição bielorrussa, inclusive vira e mexe, tem agentes diplomatas norte-americanos, agentes da CIA sendo presos ali, em conluio com políticos opositores. Essa semana, inclusive, cidadãos norte-americanos foram detidos na Bielorrússia por participarem dessas manifestações políticas aí e organizarem contra o governo bielorrusso. Como sempre, tem essas investidas do imperialismo para tentar derrubar o governo do Alexander Lukashenko, que é acusado de ser a última ditadura da Europa. Mas, pelo menos como eu mostrei aqui, é difícil chamar realmente isso daí de uma ditadura. Perfeito. Eu queria fazer aqui, nós já estamos nos 45 do segundo tempo, né? Eu queria falar, você falou, em vários sentidos a Bielorrússia é muito parecida com a União Soviética mais do que a própria Rússia. E isso é natural. Num certo sentido, o que aconteceu na Bielorrússia é o que teria acontecido na Rússia, de uma forma um pouco atenuada, se a burocracia soviética tivesse sido a ala da burocracia soviética que organizou o golpe de 91 tivesse sido bem sucedida. Ou, para quem não sabe, durante os protestos aí pela dissolução da União Soviética, uma ala da burocracia organizou um golpe militar, famoso, as imagens dos tanques lá em Moscou, etc., aquele rolo todo. Se o golpe militar tivesse sido bem sucedido, provavelmente o regime que teria surgido não seria uma continuidade do Estado operário, mas um formato de capitalismo no estilo chinês ou, considerando as características ocidentais e eslavas da União Soviética, mais ao estilo da Bielorrússia, em que, inclusive, diga-se de passagem, a economia da Bielorrússia é até mais fechada do que a da China, nesse sentido. E isso é uma coisa muito interessante. Os índices sociais são importantes e me impressiona naturalmente que assim, o resultado de 80% dos votos de vitória do Lukashenko implica de que as pessoas vão duvidar da veracidade do resultado, porque é complicado ganhar uma eleição com mais de 80% dos votos. Mas tudo bem, porque nesse caso aqui o pessoal tem que provar e tem que apresentar aqui se eles ganhariam mesmo a eleição, porque os protestos que estão acontecendo na capital Minsk não dão a entender que a oposição pró-norte-americano teria muita bala na agulha, não. Pode ser que... Mesma coisa acontece com o Putin. Ninguém sabe se aqueles 60 e lá vai fumaça % de votos que ele teve na última eleição são efetivamente representativos da vontade do povo russo. O que a gente sabe, no entanto, é que a oposição não tinha condição nenhuma de ganhar a eleição de forma nenhuma, em nenhum formato. Bem, eu queria rapidamente fazer um comentário aqui sobre a situação da vacina na Rússia, né? A Rússia anunciou a publicação da vacina, que em outubro eles vão começar a distribuição em massa. Eles estão fazendo muita propaganda em torno da questão e rapidamente o imperialismo norte-americano começou a furar o balãozinho dos russos, né? Estão fazendo colocações de que, bem, são várias, né? A primeira é de que a vacina não é segura, que não foi testada, que não sei o quê, mas hoje apareceu uma denúncia muito engraçada no jornal Bloomberg, do Michael Bloomberg,
e que é democrata, né, foi candidato a presidente na eleição desse ano, e o jornal do Michael Bloomberg disse o seguinte, que a vacina teoricamente estaria disponível desde abril e que as elites russas estariam sendo vacinadas com a vacina russa enquanto o povo morre, etc, etc, etc. Bem, se é verdade ou não, eu acho só que o imperialismo norte-americano precisa se decidir. Ou a vacina russa é tão ruim que ninguém pode tomar, ou ela é tão boa que os russos fizeram a sacanagem de esconder e só dá para os ricos. Tudo bem que na Rússia todo mundo é comunista e odeia os capitalistas, mas eu acho difícil que os capitalistas iriam se sujeitar a tomar uma vacina que simplesmente não funciona. Bem, fica aí a dúvida também, um dia, é uma das coisas que nós vamos ter que colocar na nossa lista, de que um dia o mundo vai revelar o que efetivamente aconteceu. O próprio governo russo fez um pronunciamento tirando um sarro, né, dessa notícia e falou que o Putin não tomou a vacina porque não é correto que o presidente da República tome uma vacina que não foi testada, né, pode ser perigoso, disse aí o porta-voz do governo russo. Bem, querem comentar, companheiros, pra gente já ir encerrando o programa? Eu acho que sobre a vacina, exatamente, eu não tenho nada para comentar. Eu vou ser um pouco chato, eu vou voltar no assunto anterior, rapidinho. Não no assunto anterior, no anterior a ele, que eu acho que tem uma coisa que a gente precisa comentar aqui, para não passar em branco, é que eu não sei se o Bolsonaro disse que vai ajudar o Líbano, e eu não sei se ele realmente está querendo ajudar o Líbano, ou se ele está fazendo algum favor para o Brasil, de alguma forma, porque ele prometeu enviar o Temer para lá como chefe de missão de ajuda humanitária para o Líbano. E fica a dúvida, né? Será que essa missão é para nos ajudar o Brasil, tirando o Temer daqui? Poderia o Bolsonaro também ir para lá? Ou ele tá querendo de vez acabar com o Líbano, enviando o Temer para lá? Uma outra coisinha rapidinha, só antes de terminar, que eu gostaria de comentar, é que dá para a gente contar assim, facilmente, a gente lembra de várias coisas que aconteceram esse ano contra o Oriente Médio, né? E contra o Hezbollah também. A tentativa de anexação da Cisjordânia, assassinato do general Soleimani pelos Estados Unidos. A Alemanha, no final de abril, proibiu qualquer tipo de atividade do Hezbollah no país. A Alemanha, que é dita aí como uma grande democracia. E, mais recentemente agora, essa destruição do porto aí de Beirute. 4 coisas, nós estamos agora em agosto, pelo menos a cada 2 meses o imperialismo lança um grande ataque aí. E a Lei César também, 5. Menos tempo ainda do que isso. Última coisinha, eu queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Tovares Carneiro, já que a gente falou da Bielorrússia, ele assiste todo o programa, disse que é um dos melhores programas aí. Vou agradecer a ele aí. Abração, Tovares. Ele contribui aí com o PCO, manda aí informações pra gente, sempre me manda fotos aí da Bielorrússia. Bom, todo um país, tem várias estátuas, várias homenagens ao Lenin, ao Trotsky, tem muita coisa, mesmo com a burocracia soviética tentando apagar aí o Trotsky da história. Ele me mandou uma foto esses dias que mostra o Trotsky demonstrando aí a importância que ele tinha no começo aí da construção da União Soviética até o stalinismo tomar o poder aí no país. Tovares Carneiro, que vai participar do Correspondente Internacional nessa quinta-feira para falar justamente da Bielorrússia. Perfeito. Bem, gente, nós vamos deixando todo mundo por aqui. Para nós aqui, aí, já estamos entrando na fase da madrugada, enquanto a gente grava esse podcast. Então agora nós vamos dizer tchau. Vocês estão acompanhando isso daqui, vocês estão terminando agora, deve ser perto das 16, mas o podcast está disponível no nosso canal. Então vocês podem acompanhar toda a programação da Causa Operária TV, a TV 24 Horas à Esquerda, no nosso canal. E a gente vai dar lugar aqui, porque provavelmente daqui a pouco passa já para 5. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.